Oi, Neide, como você Oi, está? oi, Paulo. Tô bem, e você? Estou bem também. 2 semanas sem gravar, estava com saudade do nosso programa. Eu também. Aham. Ô, Neide, então hoje é o nosso programa 116, né? E o nosso tema será: quem sou eu sem a droga? De onde vem essa sensação de vazio, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais, né, logo depois da nossa entrada aqui, mas eu gostaria de pedir antes que a nossa audiência nos ajude na divulgação do programa, né, que compartilhe o vídeo, encaminhe o vídeo para amigos, familiares, pessoas que vocês julgam que têm interesse no tema, né, de dependência química, no tema de dependências em gerais. Isso é muito importante para que a gente consiga atingir um público maior e, dessa forma, levar informação importante para pessoas que precisam de informação. Então, Uhum. conto com a ajuda de vocês, tá bom? É isso mesmo, a gente conta com a ajuda da nossa audiência para divulgar o nosso programa. Vai lá, clica, né, se associa ao canal e dá o seu like lá, que também ajuda o programa a aparecer mais nas redes. É isso aí. Neide, retomando aqui o nosso programa. Ô, Neide, a pergunta aqui é: de onde vem essa sensação de vazio, né? Principalmente quando uma pessoa abandona uma substância. A gente sabe que em qualquer situação de mudança, quando a gente está transacionando, né, de uma situação para uma outra, a gente tem que fazer escolhas, né? A Uhum. gente não consegue fazer uma mudança no estilo de vida, por exemplo, e carregar tudo que a gente carregava antes, né? Então, na Sim. minha cabeça, eu imagino que essa sensação de vazio é uma coisa que é esperada, né? É natural que as pessoas sintam. Mas a pergunta é, em relação especificamente no transtorno por uso de substância, né? Qual que é a sua visão em relação a essa sensação de vazio? Paulo, no livro que você é um dos colaboradores, que é o tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais, uma das sessões com temas específicos para se trabalhar, no caso do TUS, é o manejo da angústia, é como lidar com a sensação de vazio, como aumentar atividades prazerosas. Né? Por quê? Porque os pacientes, eles referem exatamente isso. Quando se para de usar a substância, a vida fica cinza, Uhum, a vida fica sem graça. É essa sensação que nós chamamos de anedonia, perda do prazer. Ora, se no modelo cognitivo a gente diz que o uso da substância está associado a uma expectativa positiva que o paciente tem a respeito daquela substância, né? Ninguém usa uma substância se não tiver uma expectativa positiva. Então, o que a droga traz? A substância, né? Alívio, prazer, me ajuda a fugir dos problemas, me ajuda a esquecer de determinadas coisas, melhora a minha atividade profissional, quer dizer, eu fico mais ligado. Se eu tenho sono, eu consigo ficar sem dormir, porque a substância me deixa mais ativo, mais produtivo. Então, uhum. veja, a gente só usa uma substância se a gente tem uma expectativa positiva a respeito dela. Quando se tira a substância da vida, essa expectativa positiva foi junto, foi tirada junto, certo? Uhum. Daí vem a sensação de vazio, né? Por quê? Eu teria que, inclusive, encontrar outras estratégias compensatórias para lidar com aquilo que a substância me ajudava a lidar, como estratégia compensatória. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito tímida e eu bebo
para ficar um pouco mais solta, né? Então, veja, na minha cabeça, eu vou numa festa, vou ficar meio travada, o que eu já chego e faço? Já tomo uma bebida a hora que eu chego, já me solto e curto a festa. Uhum. Se eu paro de beber, eu tenho que ter uma outra estratégia compensatória, uma outra habilidade treinada para lidar com a minha timidez. Por quê? Porque se não ficar na festa sem o álcool, vai me dar uma sensação de, pode não ser de vazio necessariamente, nesse exemplo que eu estou dando, mas vai me dar uma sensação de estar perdida naquele espaço. E eu posso até chamar isso de vazio também. Está deslocada, né? Por exemplo, quando eu falo de uma droga estimulante, como a cocaína, por exemplo, e eu estou falando de sensação de vazio na abstinência, é porque o meu cérebro vai produzir uma armadilha, nós chamamos de neuroadaptação de oposição. Se a droga me trazia uma autoeficácia aumentada, o que o meu cérebro vai fazer? Vai me dar uma sensação de autoeficácia diminuída, certo? Que é o oposto. Então, se eu ficava alegre, animado, disposto, eu vou ficar deprimido, com essa sensação de vazio, nada tem graça. Por quê? Porque aí nós estamos falando de abstinência. Então, essa sensação de vazio também vai aparecer durante aqueles 70 dias. Uhum. Eu estou falando de cocaína. Sim. Aí você vai falar, Neide, terminaram os 70 dias, a sensação de vazio some? Não. Aí ela vai aparecer na forma de fissura lá na frente. Forma de pensamento. No pensamento, né? Que vai iniciar fissura. Uhum. Com uma expectativa positiva, vou ter vontade. Se eu não usar, eu vou ter a sensação de vazio. Então, veja, isso é muito comum nos casos que a gente recebe no consultório. Né? Então, é importantíssimo a gente trabalhar a flexibilidade cognitiva, né, dos nossos pacientes em relação às expectativas que ele tem a respeito da substância e as expectativas que ele tem na vigência do não uso, na sobriedade. Por quê? Porque existem muitos pacientes que também têm uma crença distorcida, achando que, se parar de usar a droga, a vida vai ficar melhor, muito melhor, que os problemas vão desaparecer. Veja, uma parte dos problemas da pessoa vão desaparecer, mas ela vai ter algumas perdas com as quais ela vai ter que lidar de uma forma funcional e mudando a forma de perceber até, ou de dar significado para essa perda. Então, eu acho que esse é o grande trabalho nosso, né? Auxiliar os nossos pacientes na mudança do pensamento, porque isso vai ajudar a lidar com essa sensação de vazio. Né? Sentir essa sensação de vazio não significa fracasso, não significa que o tratamento não deu certo, mas os pacientes têm que estar municiados para poder lidar com isso. Certo. Uhum. E também desenvolver novas habilidades, né? Sim. Treinando a capacidade de você trazer coisas para a vida que ajudem, né, coisas prazerosas, principalmente, né, coisas que tragam satisfação, para que a pessoa consiga, de alguma certa forma, substituir os comportamentos disfuncionais por comportamentos funcionais. Né? Uhum. Sim. Muito bom. Obrigado, viu, Neide, pela conversa de hoje. Semana que vem estaremos aqui com um novo tema. Obrigada, Paulo. Um grande abraço. Abraço a todos. E não esqueça de deixar seu like, tá bom? Um grande abraço. Abraço.